Ruth Castro em Fala aí Brasil. Fala aí Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Graças a Deus sempre estaremos bem, porque o bem é a luz e precisamos permanecer na luz, aconteça o que acontecer, independente de que toda circunstância externa venha tentar nos acreditar contrário, né? Porque, olha, uma das circunstâncias que nos faz acreditar contrário, ou seja, não acreditar no bem e acreditar que nós não estamos bem, é quando nós vemos casos como esse que aconteceu agora, né? Do adolescente que, em primeiro lugar, entrou em coma, mas que veio a óbito. Por quê? Por causa de um inconsequente, né? Pedro Turra. Bom, gente, eu não vou mostrar muita coisa sobre todo o caso. Por quê? Porque eu acho que todo mundo tem acompanhado, né? Mas a gente vai ver um vídeo que resume tudo. E eu só vou comentar esse vídeo, tá ok? Então vamos direto para esse vídeo. Uma vez, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente no nosso balanço geral. É exatamente isso, Gil. Tem movimentação de policiais civis aqui, porque eles têm que pegar toda aquela documentação agora para inserir no inquérito e dar prosseguimento, então, e encerrar esse caso e verificar também como é que vai ficar a situação agora do Pedro Turra, já que ele está respondendo por lesão corporal grave e, de acordo com a conversa que eu tive com o delegado Pablo Aguiar há um tempo atrás, falando dessa possibilidade, caso o Rodrigo viesse a óbito, né, morresse, o que poderia acontecer, e ele informou para a gente que se isso acontecesse, infelizmente aconteceu hoje, o caso seria tratado como lesão corporal grave com resultado morte. Com isso, a pena, que antes era de 2 a 8 anos de cadeia, dobra, vai de 4 a 16 anos. Mas isso ainda não é uma questão fechada, porque agora o Ministério Público também vai interceder em relação a isso e a polícia também vai avaliar como é que fica a situação daqui para frente. Mas possivelmente o Pedro Turra deve responder então por esse crime como lesão corporal grave com resultado morte, que dá pena aí até de 16 anos. A todo momento passa aqui policiais também, familiares já estão aqui, agora tem familiares de Rodrigo que moram em Goiás, estão vindo para cá também, todo mundo agora vai se mobilizar para conseguir fazer os últimos detalhes, tratar dos últimos trâmites e seguir em frente então com a despedida dele, que ainda não tem local e nem hora confirmada. A gente até falou com o advogado da família agora há pouco, ele informou que os familiares e ele também não vão se pronunciar hoje. Todo mundo agora vai se concentrar justamente nessa questão do Rodrigo agora, para a despedida dele, talvez nas próximas horas ou então amanhã, mas isso não está confirmado ainda, não tem esse horário, nem o local, nem o dia batido direito de quando vai ser o velório de Rodrigo Castanheira. Agora a gente tem que lembrar justamente essa questão dessa trajetória de todo esse caso, que começou no dia 23 de janeiro com essa briga, mas depois também apareceram novas denúncias contra Pedro Turra, de agressão também contra um homem de 49 anos e de uma mulher que na época tinha 17 anos e afirmou que ele teria coagido a consumir bebida alcoólica junto com outros amigos, inclusive em depoimento à 38ª Delegacia de Polícia, que é onde o caso é investigado, ela também teria dito que teria sido torturada por ele com uma arma de choque. Segue por aí, daqui a pouquinho você volta trazendo mais informações pra gente. Só dei uma pausa aqui, que eu não vou pausar mais, tá? Mas assim, esses outros casos, tá? Todos têm vídeos, têm filmagens. Inclusive, né, pelo que me consta, da parte dele que posta, tá? Porque, inclusive, esse do homem que ele bate de 49 anos, a queridinha dele, eu não sei quem namora esse tipo de lixo, deve ser lixo igual. Não, desculpa, gente, mas a gente vê quem é que a gente está se envolvendo. E ela fala, amor, eu não vou mostrar nada, eu falei, só vou ficar com isso aqui, tá? Amor, não se rebaixa. Mais baixo que ele, desculpa a expressão, mas nem cu de cobra, tá? Então, vamos embora.
já nos solidarizando à família, aos amigos do Rodrigo. Como eu falava mais cedo, aí na frente nós tivemos semanas de orações, né? Gente que nunca viu o Rodrigo na vida foi até Águas Claras para rezar por ele. Doutora, muitas perguntas no ar do que acontece a partir de agora, tá? Primeira coisa, quem define não é a 38ª, nesse caso, por exemplo, a partir de agora o caso volta para o Ministério Público. Quem define a tipificação? Se vai ser lesão corporal com causa morte, homicídio doloso, homicídio culposo, quem define isso? Tá. Só antes de falar dessa pena, claro, dessa favor. mudança, fazer uma ressalvazinha. Você falou assim, que nós costumamos aos sábados falar de violência doméstica, né? Mas eu digo que não está dissociado, porque na verdade estamos falando de quê? De intolerância, de tratar toda e qualquer situação com violência, criação. Que foi o que aconteceu. E estamos falando de formação, de caráter, de moral. Depois nós vamos voltar nesse assunto. Mas agora vamos falar um pouquinho aqui do que era o que podia ser o crime e o que vai ser a partir de agora. Antes da morte, nós estávamos aí diante de pelo menos duas situações. Uma que eu diria menos grave, seria lesão corporal seguida de morte. A intenção dele era lesionar, agredir, bater, passou do limite e chegou à morte. Então ele não queria o resultado morte, ele só queria o resultado lesão. Isso tem pena de 4 a 12 anos. 4 a 16 é porque tem outros agravantes, mas vamos falar de forma mais simples. 4 a 12 anos. Quando você fala que ele tinha intenção, que ele queria matar, que é com a segunda tese que provavelmente vai ser analisada a partir de agora, que não é a história do chiclete. Então nós teríamos aí um homicídio, e aí pode ir de 12 a 30 anos. E se for um homicídio qualificado, que eu vejo facilmente 2, 3 qualificadoras, aí a pena se agrava muitíssimo. Nós tínhamos inicialmente que eles teriam aí, um jogou chiclete no amigo e ele para defender o amigo, o garoto falou que não suportaria se fosse com ele e inicia uma briga. Aí parece que o contexto era ali. Mas agora tem uma segunda linha, que é a polícia que vai definir, que seria, o Rodrigo estava se relacionando ou conversando com uma menina que é ex-namorada do amigo do Turra. Então, esse amigo pediu que ele fosse lá tirar satisfações, então ele vai de forma consciente, com a intenção, querendo resolver essa situação passional aí do amigo. Muda completamente a história. Inclusive pro amigo. Inclusive pro amigo, porque aí nós teríamos essa vontade de agredir, e aí pode ser um homicídio que chegou no homicídio. Antes era lesão, agora é um homicídio de que se trata. Então pode ser com dolo eventual que a gente fala, é quando ele assume o risco. Vou bater, se morrer, morreu. Esse é, de forma bem clara, bem vulgar, o que seria o dolo eventual. Bate e assume o risco de matar ou não. Ou quando ele realmente vai, não, eu vou lá é para matar. Como parece que não havia essa intenção de vou lá para matar, então pode ser que seja um homicídio com dolo eventual. Mas ele não escapa de uma pena dura, do motivo fútil, da torpeza, da impossibilidade de defesa da vítima. Só aí 3 qualificadoras. Porque quando você vê a cena, olha o tamanho do Turra, olha o tamanho do Rodrigo. E ele parece que tem a técnica, que tem um jeito. Então ele agride de forma muito cadenciada, muito própria, que o garoto não consegue sequer se defender. Então, com certeza, ele estava assumindo o risco de matar. Aquela diferença de tamanho, de força, então assumiu o risco. Ele pode sim responder agora por um homicídio consumado. Que o nosso Ministério Público esteja acompanhando agora a nossa entrevista, né? Porque nós já tivemos situações que, por mais que a gente diga, existem provas para ir nessa linha, né? Quando chegava lá na frente, o inquérito ia para cá e a gente não entendia como, a imprensa inteira ficava perdida. Eu vou começar pelo fim, porque esse comentário feito no fim, que a imprensa vem e de repente vai para uma outra linha, me remeteu ao caso Vitória, que eu falei, não vou falar mais. Por que eu não ia falar mais? E não vou. Exatamente por causa disso, porque está tudo aqui, mas aí vai estar lá. O caso Vitória deixou isso muito claro. Então, se ninguém faz nada, não sou eu que vou ficar falando de maluca para ganhar dinheiro aqui no YouTube. Tem gente que ganha dinheiro dessa maneira. Para mim, é desonestidade intelectual, tá? Ficar ali, ó, alimentando uma coisa que, tá? Porque eu tenho uma profissão e honro. E é dela que eu vivo, ok? Então tá.
Aqui, esse canal, é para eu falar o que eu penso para mais gente, porque a gente fica, ó... Antigamente, quando não tinha internet, a gente ficava diante de uma televisão, vendo absurdos e assim, doido para falar e não tinha com quem. E aí inventaram a internet para isso. É por isso que tem grupos de WhatsApp, é por isso que tem várias redes sociais, pra gente, sabe, botar para fora o que pensa, o que vê, para alertar mais gente. Tá? Ganhar dinheiro com violência, com crimes, enfim, é de cada um, não é o meu, tá? Mas por que eu trouxe esse caso? Porque nós tivemos o caso Orelha. E aí, depois de tudo, um jovem só assumiu e tal, parará, não, os outros tá fora. O caso Vitória, que não foi ninguém, foi um cara que não tem como se provar que foi ele. Essa é que é a verdade, né? E, assim, a impunidade geral da nação. Pra vir aqui no topo, porque é do topo que tudo começa, porque do topo escorre, tá? O topo, tá? De impunidade está onde? No topo do que se diz respeito a leis do Brasil, que é STF, Supremo Tribunal de Urubus, tá? Que nós vimos aí só uma palhinha do caso do Banco Master, quem é envolvido e quanto. Então é assim, é sujeira geral na nação, não temos justiça. Leis, Constituição, me engana que eu gosto, tá? Então, por isso, isso gera impunidade geral, principalmente para quem já acha que está acima, que são essas classes, desses jovens, do caso Orelha e agora desse menino. Esse tal de Pedro Turra, é disso que eu quero falar, tá? Que falar dolo eventual, não. Vamos ao caso, olhar o que foi dito. Bom, a gente já sabe de tudo, acompanhou tudo, foi ficar no chiclete? Não foi ficar no chiclete. Foi porque um amigo desse filho de uma pulga pediu pro coleguinha, vai lá resolver com aquela criança de 16 anos. Gente, para e pensa só nessa informação, foca nessa informação, fecha, enquadra nessa informação. Se o menino de 16 anos, o Rodrigo, que veio a óbito, estava começando a se relacionar com a ex-namorada do coleguinha, do monstrinho, do endemoniado, tá? E aí o coleguinha falou, vai lá tomar minhas dores. Primeiro, a gente está falando de dois menores, o Rodrigo e a menina. Ela era ex do outro. Por que era ex? Porque estava por aqui dele, que viu nele o caráter igual do amiguinho, ou pior. Porque em se tratando de um crime que levou a óbito, ele é o mandante. E por que ele chamou o outro? Porque o outro já tem a índole, já tem a tendência, não é a primeira vez, é um criminoso, quanto mais. Vocês estão entendendo? Primeiro, se a menina é ex, vida que segue. Então, esse coleguinha é o quê? Misógino. Porque ele acha que a mulher ou a menina é de propriedade dele, para fazer o que fez, mandar o outro ir lá resolver. Ele se sente proprietário de uma vida e disposto a acabar com tudo, com todas as vidas que se aproximem da propriedade dele, que é uma menina com certeza menor. Porque para chegar a esse ponto dele se preocupar e pedir o outro para ir resolver, é porque o negócio estava funcionando. Então, era uma adolescente com um adolescente que não quis nada com um monstro filho da pulga, amigo de outro filho da pulga, os dois vindo direto do inferno. Esse tal de Pedro Turra, só em junho, essas ocorrências que foram apresentadas de bater na cara de um de 49 anos, que a querida fala amor, pausa pro nojo, né? Amor não se rebaixa. Essa querida é cu de cobra.
que namora o quê? O rabo do demônio. É isso. Nada além disso. Tá? Tudo foi em junho. Quer dizer, foi quando ele recebeu uma possessão demoníaca, porque para ele agredir a outra, torturar a menina, que até então era menor. E aí só apareceu depois para denunciar na presença da mãe, que sofreu tortura e foi obrigada, através de tortura, a se embriagar com vodka. E que sofreu maus tratos, de novo, misoginia. Para que ele queria embriagar uma menor de vodka? Para quê? Esse rabo de demônio saído do inferno. E essa querida, cu de cobra? Acho isso legal? Se divertia junto? Para mim, gente, são 3 criminosos. O mandante, que é o dono do pedaço, que mandou o outro porque sabe da índole e sabe dos crimes acumulados. O tal do Pedro Turra. Pedro Turra. Enfim. E a querida que apoia e que tem vídeos com esses 3 casos. A querida. O que ele faz para impressionar quem? A querida, cu de cobra. Que acha que bater numa pessoa covardemente é se rebaixar ao outro. É o outro que está batendo, é o outro que está cometendo crime. O advogado dessa criatura também veio direto dos infernos. Gente, porque a doutora, doutora, criminalistas, sabe o que ele alegou? Eu adoro essa gente. Sabe o que ele alegou? Que ele só foi denunciado porque ele era branco, hétero e classe média alta. Foi essa a alegação da defesa de um doutor criminalista. É brincadeira, gente? Abre os olhos, eu sempre falo para vocês, peguem a lupa. O caso Vitória, eu abandonei porque não tinha mais nada para falar. Mas no meio do caminho eu me deparei com pessoas assim, que desvirtuam coisas. Vocês sabem. Antes disso eu já tinha meus pés atrás, agora eu tive certeza. E aí vem um canalha que senta com Satanás para tomar um quentão, dizer que isso só chegou a esse ponto porque o pobrezinho, branco, hétero e de classe média alta. Gente, é tanta nojeira, num caso só que veio à tona, é nojeira de tudo quanto é lado. Tá? E o que é pior, as leis do nosso país, o que é que vai pegar? Gente, a gente tem que rever tudo. Assim estão batendo no caso, orelha, que tem que mudar leis para menores, que tem que mudar punição. Porque, é cláusula pétrea, idade. Para mim não deveria ter idade, deveria ser igual aos Estados Unidos. Cometeu um crime, paga. Paga do tamanho, da proporção do crime. Tá? Aí a gente fala, então de 14 a 30 anos, fica... não, mas é réu primário, porque nunca foi preso. Mas não sei o que, teve bom comportamento. Leu não sei quantos livros. Pulga aqui caiu. Não dá para falar sério num país desse. Nós precisamos exigir, aprendermos a chegar, usar a rede social, nas nossas linhas de WhatsApp, em tudo, para botar a boca no trombone, gente. Eu agradeço a vocês, quem vem aqui e fala assim, poxa, muito obrigada, olha, falou por mim. Eu quero falar para vocês, muito obrigada, mas eu quero que vocês falem. Eu estou aqui, não é para falar para vocês, eu estou aqui para estimular vocês a também reclamarem, exigirem. Está tudo errado nesse país, principalmente na linha crime. Esse caso é mais um. Essa criatura rabo do demônio, tá? Gente, a gente olha para ele, a gente vê o mal. Aquela sujeira que ele tem aqui, que ele acha que é bigode.
e que faz dele um homem porque ele tem tamanho. Eu vou falar um negócio para vocês. Olha, eu tenho filho homem e nunca dei confiança para ele, não. Não dou. Não dou. Porque uma coisa que eu ensinei, essa porcaria pendurada no meio das pernas, esse badalo, não faz de ninguém um homem, não. Não. O que faz de alguém um homem não é o badalo, porque se fosse o badalo, nós não teríamos trans. Tá? Essa coisinha com essa sujeira pendurada que precisa se autoafirmar para os coleguinhas só porque é grande, tá? É um grande filho da pulga, tá? Isso é um demônio que não sabe o que é homem. Ser homem é ter ética, é ter caráter, é ter índole. Vocês acham que a maneira como ele age, e que age sempre, tem a ver com boa índole, bom caráter? Então, para mim, não é um homem, é um traste, um verme, que tem um badalo pendurado, que não sabe honrar. Que não sabe honrar. Tá? Porque um homem de verdade, que sabe honrar um badalo que tem no meio das pernas, a primeira coisa que honra é a dignidade, é a boa índole e o bom caráter. Saber tratar os outros com respeito, com educação, tá? Isso faz de um homem um homem. Um homem. Eu sou contra as feministas, eu estou sempre do lado de homens. Homens de caráter. E não de badalos podres. De badalos podres. Tá? Que precisa se autoafirmar. Gente, se ele se garante no badalo, ele não precisa se autoafirmar de sou fazendo esse monte de merda. Tá? Que ele vá para a cadeia, mas que façam com ele tudo que ele faz com os outros. Porque cumprir lei, desculpa, gente. Hoje eu não estou afim de fazer a média, a boa samaritana, a egípcia, tá? Não estou. Porque não vai ficar, a lei não rende. Então, que se cumpra a lei dos homens aonde ele tem que ser levado. Entendeu? Eu tô propagando? Não. Mas se os amiguinhos falam, Pedro, vai lá resolver com aquela criança que tá mexendo com quem me deu um pé na bunda porque eu não tô valendo nada. E esse rabo do demônio vai? Eu tô falando de gente? Não. Aí surge isso aqui, ó, pra dizer que é bigodinho, pra dizer que é homem? Gente, eu falo pra vocês, eu defendo sempre o universo masculino. Eu sempre falo aqui no meu meio, olha, eu nasci, claro, de uma mãe, mas de um pai, um homem. Eu tive 2 homens como avós, homens. Tá? Eu tenho um irmão, homem. Eu me casei com homem. Eu tenho filho, homem. Eu tenho sobrinhos, homens. Então, eu nunca vou estar contra um homem de verdade, de caráter e de boa índole. Gente, é só desabafo. É isso. Vambora lutar? Vambora todo mundo botar a boca no trombone? Vamos começar compartilhando esse vídeo? Tá bom? Vamos começar a exigir mudanças severas nas aplicações penais, com justiça. No caso Vitória, para mim, é injusto. Quem está lá pagando. E quem precisa pagar é tão injusto quanto porque não paga, porque tem muita grana envolvida. É isso, gente. Beijo no coração de cada um de vocês. Lamento meus sinceros sentimentos a essa família. Mas que não seja mais um óbito em vão. Que a gente vê esse choque e não faz nada para mudar. Esperar de quem? É isso. Tá bom? Não vamos cobrar só do caso Orelha, que parece que agora está dando resultado. Vamos começar a cobrar por nós. Tá? Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.